Lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua existência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o beneficiará e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando, e não confundir o que você precisa com as necessidades dela. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-las. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para essas pessoas, que provavelmente não estão dando a mínima. Às vezes elas se referem a questões maiores, uma grande causa ou emoções grandiosas como amor e gratidão. Preferem o quadro geral, quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades e que se você não acenar para o seu egoísmo, ela simplesmente o verá como alguém desesperado ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, uma terra estranha com um passado que nada tem a ver com o seu. No entanto, é possível desfazer as diferenças entre dois apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil. Você tem um conhecimento valioso para dividir. Você vai encher os cofres dele de ouro. Você tornará a sua vida mais longa e feliz. Esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é vaidoso? Está preocupado com a sua reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder? O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa no caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da pessoa, quais são as necessidades e interesses dela, para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine essa arte e não haverá limites para você. O inverso. Há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas, na verdade, preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia e a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você. Quando você lhes implora ajuda, está enfatizando o poder e a posição delas. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, a apresentar você a pessoas poderosas, desde, é claro, que tudo isso seja feito em público e por uma boa causa. Em geral, quanto mais público, melhor. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando um egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas porque não querem parecer motivadas por essas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido. Dê a elas essa oportunidade. Não é que você esteja abusando da sua boa fé pedindo ajuda. Elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são os seus motivos e necessidades básicas. Se elas transpiram ganância, não apele para sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para sua ganância. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu. Jean de la Bruyère, 1645-1696. Lei número 14. Banque o amigo, haja como espião. Conhecer seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. Assim é o poder da espionagem bem feita. Faz você parecer onipotente, clarividente.
O conhecimento que você tem da sua vítima pode também fazer você parecer encantador, capaz de prever tão bem os seus desejos. Ninguém vê a fonte do seu poder, e o que não se pode ver, não se pode combater. Na esfera do poder, o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros. Parte do seu problema, portanto, é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam, sentem e planejam. Controlando o que dizem, elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade, suas fraquezas, seus motivos secretos, suas obsessões. O resultado é que não se pode prever seus movimentos e fica-se constantemente no escuro. O truque é achar um meio de sondá-las, descobrir seus segredos e intenções ocultas, sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer. Não é assim tão difícil como você pensa. Uma fachada cordial permitirá que você colha informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente, desde que os outros consultem o horóscopo ou as cartas do tarô. Você tem meios mais concretos de ver o futuro. A maneira mais comum de espiar é usando outras pessoas. O método é simples, eficaz, mas arriscado. Você certamente obtém informações, mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho. Talvez, por inépcia, elas revelem a sua espionagem ou até secretamente se voltem para você. É muito melhor ser você mesmo o espião, posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações. Nas reuniões sociais e encontros inocentes, preste atenção. É quando as pessoas baixam a guarda, abafando a sua própria personalidade, você pode fazê-las revelar coisas. A vantagem da manobra é que elas confundirão o seu interesse com a amizade, e você não só fica sabendo das coisas como conquista aliados. Não obstante, você deve praticar essa tática com prudência. Se as pessoas começarem a desconfiar de que você está extraindo delas segredos sobre o disfarce de uma conversa, elas evitarão terminantemente. Dê ênfase ao bate-papo amigo, não às informações preciosas. Sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais, ou suas sondagens revelarão mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber. Um truque para tentar a espionagem nos é dado por La Rochefoucauld, que escreveu: encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens, e com frequência ela é a mais esperta das artimanhas. Se é sincero para atrair a confiança e obter os segredos do outro. Fingindo abrir o seu coração, você, em outras palavras, faz com que a outra pessoa se incline a revelar os seus próprios segredos. Faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeria veemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la, até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com a emoção, ela revelará toda a verdade sobre si mesma, verdade que você depois poderá usar contra ela. Outro método indireto de espionagem é testar as pessoas armas pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas. Ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos, você fica sabendo sobre a sua lealdade, honestidade e outras coisas mais. Este tipo de conhecimento quase sempre é o mais valioso de todos. Com essa arma você pode prever como as pessoas agirão no futuro. O inverso. A informação é fundamental para o poder, mas assim como você espiona os outros, deve se preparar para também ser espionado. Uma das armas mais eficazes na luta pelas informações, portanto, é divulgar informações falsas. Como disse Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Você deve se cercar desses guarda-costas para proteger a sua verdade. Divulgando as informações que você mesmo escolhe, o jogo está nas suas mãos. Divulgando informações falsas, portanto, você ganha uma enorme vantagem. Quanto à espionagem, dá a você um terceiro olho. A desinformação deixa o inimigo cego de um olho. Um ciclope, ele erra sempre o alvo. Ora, o que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo e suas realizações superarem as dos homens comuns é a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos passados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo, dos espiões. Sun Tzu, A Arte da Guerra, século IV a.C. Lei número 15. Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando em fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e se vingará. Esmague-o, física e espiritualmente. A ideia é simples. Seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você.
Se ao combatê-los você parar no meio do caminho, ou mesmo depois de percorrer 3/4 do caminho, por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados, e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha a não ser aguardar. A solução: não ter misericórdia, esmagá-los totalmente, como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. O princípio por trás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus, que abriu o Mar Vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente, afogando os egípcios que vinham logo atrás, de forma a não sobrar nenhum só deles. Moisés, quando desceu no Monte Sinai com os 10 mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, mandou matar todos os pecadores. E pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que ao derrotarem as tribos de Canaã, deveriam tê-las destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total como meta é um dos axiomas da guerra moderna e foi codificada como tal por Karl von Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão, von Clausewitz escreveu: "Nós sustentamos que a aniquilação das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante. Uma vez obtida uma grande vitória, não se pode falar em descansar, em respirar, mas apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, conquistar a sua capital, atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto. Isso porque depois da guerra vem as negociações e a divisão de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder nas negociações, o que lucrou com a guerra. A solução é simples: não dê opção aos seus inimigos. Aniquile-os e você é quem vai trinchar o território deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente, fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões. Sem outra opção, eles serão forçados a fazer o que você manda. Esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória. Portanto, não negocie nada com o inimigo. Não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isso. Na sua luta pelo poder, você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer, que permanecerão suas inimigas, não importa o que aconteça. Mas, seja qual a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar, com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice. Seja realista. Com um inimigo assim por perto, você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés. Não faça concessões. Não é uma questão de morte, é claro, mas de exílio. Suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte. Seus inimigos se tornam inofensivos. Não tem mais esperanças de se recuperar, de vir se insinuando e ferir você. E se for impossível bani-los, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você. E não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é sua própria cautela. Se não puder bani-los imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. O inverso. Raramente se deve ignorar esta lei, mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-los sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que atacando um exército encurralado, seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes é melhor lhes deixar uma saída de emergência, uma escapatória. Recuando, eles se desgastam, e a retirada os deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos desse general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda no pescoço, então, mas só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação, é melhor deixar que ele se enforque, que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo,
e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar o inimigo, às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O Tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães. Há quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa demência. O problema é que a sua demência implica um outro risco. Ela pode encorajar o inimigo que ainda guarda rancor, mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois ele quiser se vingar, não baixe a guarda. Simplesmente esmague-o de novo. Pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança. Nicolau Maquiavel, 1469-1527.